Pois é, tanta gente viajando hoje, tanta gente para lá e para cá, indo para a praia, indo para o campo, né? E será que quantos brasileiros estão pensando hoje no porquê que existe esse feriado de 15 de novembro, como você disse, há 124 anos atrás, nós proclamamos a República? Será que alguém, em algum lugar nesse quadrante, está parando para pensar sobre isso? Como eu acho que a resposta é quase não, eu resolvi trazer esse tema aqui hoje no nosso comentário. O que foi a República? O que foi a proclamação da República? Quais foram os ideais que inspiraram aqueles jovens daquela época, parte do exército, a pensar em proclamar uma república? Até ali, Juliano, nós tínhamos dado um grande passo que foi, claro, a independência do Brasil, cortamos os laços de submissão a Portugal. Mas, naquele mesmo momento, nos tornamos independentes, mas dentro do império, uma monarquia, vamos dizer assim, não é? Porque tinha um imperador que era o Dom Pedro. E as pessoas mais democráticas, e se inspirando inclusive na França, que é onde nasceu todo esse processo, e haviam três grandes temas, três grandes lemas que inspiravam as pessoas que queriam uma república: liberdade, igualdade e participação. Por quê? Porque eles queriam o direito de renovar o governante. E o imperador, como eram nas grandes monarquias, não se renovava. Posteriormente, lá na frente, nasceu uma coisa para conciliar isso, que foi o parlamentarismo, mas não é o nosso caso aqui. Então, esse movimento da proclamação da República foi para acabar com a monarquia, acabar com aquela coisa que a pessoa nasce rei ou nasce imperador, o seu filho vai ser imperador, o filho do filho vai ser imperador, e o povo não tem direito de almejar chegar no poder supremo. Por isso que nasceu a República. E na nossa República em si, haviam três outros grandes espíritos que nortearam esse movimento, que era virtude cívica, predomínio do espírito público e supremacia do interesse do povo. Decorridos 124 anos, Juliano, Luciano e ouvintes da Rádio Vale, eu vou me ater nesse segundo espírito aqui, que é o predomínio do espírito público. No espírito público, no sentido de que o espírito público é o quê? É todas as ações serem feitas pensando na maioria do povo. Isso é espírito público. Depois de 124 anos, será que nós podemos dizer que a República deu certo? Será que os ideais republicanos deram certo? Será que nós temos liberdade, temos igualdade e temos participação? Infelizmente, eu penso que não. Agora há pouco eu estava conversando aqui, antes de entrar no ar, com o Juliano, com o Luciano, e toquei no ponto que eu mais almejo nesse país, que é ver igualdade de oportunidade. E na minha opinião, igualdade de oportunidade, eu sou contra, eu não sou socialista, não sou comunista. Estava comentando agora há pouco aqui, antes de entrar no ar, eu não concordo que o Juliano produza mais do que eu, seja muito mais competente do que eu, tenha muito mais talento do que eu e vai ganhar a mesma coisa que eu. Isso não é justo. Agora, justo é que nós dois, eu e o Juliano, tenhamos as mesmas oportunidades para mostrar os nossos talentos. Então, e aí eu citei o caso do futebol. Eu acho que o futebol é um bom exemplo da oportunidade. Se a pessoa for bom de bola, se for talentoso, tanto futebol como voleibol profissional, basquetebol profissional, se a pessoa for talentosa, ela pode nascer num berço de pano. E outro pode ter nascido num berço de ouro. Os dois foram para a escolinha e tal, um tem o melhor material do mundo, né? Chegou lá com um tênis importado, e o pobrinho chegou lá com um tênis furado. Mas se o pobrinho tem talento e o riquinho não tem, quem vai crescer na carreira, quem vai ganhar dinheiro é o pobrinho. Agora, eles tiveram a mesma oportunidade. E na vida profissional, para mim, a oportunidade que tem que ser dada a todo mundo é educação de qualidade. E, lamentavelmente, nesse país, no país que nós vivemos, nesses 124 anos de república, que se busca, vou repetir, né, um dos parâmetros é a igualdade, enquanto nós tivermos uma diferença brutal entre uma educação particular e uma educação pública,
nós não vamos estar dando para as nossas crianças o maior ideal, na minha opinião, da República: igualdade de oportunidade. Não vamos. O espírito público, essa supremacia do interesse do povo, ela nunca vai se realizar enquanto essas igualdades não existirem. E essa semana da proclamação da República, nós tivemos um fato muito legal, muito importante, histórico, que está sendo um encerramento do processo do Mensalão. E eu quero ler aqui para vocês, compartilhar com vocês, ouvintes da Rádio Vale, o que disse o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, porque ele demonstra nas palavras dele o que eu falo aqui, que as oportunidades não são iguais. Existe essa diferença brutal ainda no Brasil, essa desigualdade. O que é que disse o ministro no seu voto? Uma fatia é para o bolso, falando da corrupção. Uma fatia da corrupção é para o bolso e a outra para o financiamento. Este processo também pode se transformar em um momento de reflexão. Temos milhares de condenados por pequenas quantidades de maconha e pouquíssimos condenados por grandes golpes na praça. O sistema é seletivo. É um sistema de classe. É quase um sistema de castas. Nem sou defensor do corolário da prisão, mas a desigualdade é lastimável no país. Precisamos desfazer duas desmistificações. A primeira é de que o garantirismo significa impunidade. Se a punição se impuser, ela deve ser aplicada. A segunda, e de que houve o devido processo legal, é o que não termina nunca. O jogo um dia chega ao fim. Penso que com relação a esse processo, o do Mensalão, este dia chegou. Essas frases do ministro Luiz Barroso, Juliano, Luciano, ouvinte da Rádio Vale, demonstram o que eu estou falando aqui, que os ideais da República ainda não foram alcançados. E ele disse mais no voto dele, que no Brasil, o rico dificilmente vai para a cadeia, porque ele contrata grandes advogados, tem todos os argumentos, todas as coisas, e o pobre que não tem condições de pagar um advogado, muitas vezes porque roubou um meio quilo de feijão, vai para a cadeia. E ele disse, isso tem que mudar. E eu citei esse voto do ministro Luiz Barroso, porque eu acho que semana que vem nós vamos assistir, se não tudo que nós sonhamos, mas vamos assistir parte do que nós sonhamos. Nós vamos ver semana que vem, Juliano, alguns figurões que botaram a mão no dinheiro do povo indo para a cadeia. Talvez não vão todos que nós gostaríamos que fossem, mas pelo menos alguns irão. E isso é um começo de uma mudança após 124 anos. Quem sabe daqui a 124 anos, eu não vou estar aqui, você não vai estar aqui, nós não vamos estar aqui, mas alguém vai falar que parte dos ideais da República foram alcançados. Talvez demoremos ainda mais 124 anos. Mas algumas coisas têm que começar. E eu vou ficar muito feliz como brasileiro, vou ficar muito feliz como perseguidor dos ideais da República, de ver esses figurões caminhando para cumprir sua pena na prisão. Especialmente esses que mexeram com muito dinheiro. Pessoal, nesse dia 15 de novembro de 2013, 124 anos após, algumas pessoas... Naquela época também não havia consciência coletiva, não, Juliano. Não pensa que a República nasceu de uma consciência coletiva do povo, nem das elites, não. Nunca foi assim. Sempre é uma pequena parte da população que sonha, que luta pelos seus sonhos cívicos, de ideais, de igualdade, que conseguiram colocar a República em vigor. E vou dar outro exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Aquela famosa lei que é muito importante para você limpar um pouco a política, que é a lei da ficha limpa, nasceu da iniciativa popular, mas não foi da grande massa. Não foi a grande massa que sonhou com a lei. Não, um pequeno grupo sonhou com essa lei da ficha limpa, e esse pequeno grupo sonhador colocou seus sonhos em realidade e fez com que essa lei viesse a vigorar. Extremamente importante para nós, para ir melhorando aos poucos, limpando um pouco essa nossa política. E outra coisa que eu preciso comentar com vocês aqui hoje, nesse dia tão importante, quando o ministro fala aqui, uma fatia para o bolso, outra é para o financiamento, ele está tocando aqui no caso da corrupção, nós estamos vendo isso lá em São Paulo, que está na mídia agora, é que sempre a desculpa da corrupção
é dinheiro para financiamento da campanha. Muitas pessoas não sabem, eu tenho certeza que a maioria não sabe, como é que se faz uma campanha política? Da onde vem o dinheiro? Você que está me ouvindo, você sabe quanto é que custa uma campanha para deputado federal? No mínimo, 3 milhões de reais para você ter uma campanha razoável para deputado federal que vai acontecer ano que vem. E eu pergunto a vocês, de onde vem esse dinheiro? Você acha que é o candidato a deputado federal? Raríssimas exceções, tem gente que é muito rica que tem dinheiro, tem condições de fazer uma campanha do seu bolso. Mas de um modo geral, minha gente, infelizmente, esse dinheiro não vem do bolso do candidato. Ou ele é muito rico, que é a minoria da minoria, ou ele tem amigos muito ricos que gostam tanto dele e querem ver uma pessoa honesta lá no Congresso, isso é a minoria da minoria, ou ele vai buscar esse dinheiro passando o pires nas empreiteiras, nos prestadores de serviço para governo, enfim, alimentando esse processo de corrupção. Olha o exemplo de São Paulo, não é? Aqueles corruptos fizeram o quê? Eles roubavam, desviavam dinheiro público, não é? E o que faziam com o dinheiro? Parte ia para o bolso, como disse o ministro aqui, comprando lancha, carros importados, e parte eles financiavam políticos de vários partidos. Para quê? Para que, se esses políticos chegassem ao poder, ganhando a eleição, os protegessem e continuavam mantendo o esquema. Então é como disse o ministro, parte para o bolso, parte para o financiamento. Eu só lamento, Juliano, já que nós estamos falando da República, eu só lamento, está aí a reforma política para ser votada no Congresso, que nós já comentamos aqui, e foi um dos pilares que levou as pessoas para a rua, pedindo uma política nova, que infelizmente, também já comentamos aqui, os black blocs acabaram com nossas manifestações, mas o povo foi enganado. A reforma política que vem aí, que poderia levar novamente o Brasil em direção aos ideais da República, ela não vai tocar no ponto do financiamento da campanha. Não vai. Vai continuar esse processo de que as pessoas não têm dinheiro para fazer campanha. Então, ou tem, repito, amigos muito ricos que possam financiar ela, ou ela é rica, ou ela vai passar o pires, vai pedir dinheiro para todo mundo. E quando pede dinheiro para todo mundo, para esse tipo de empresa, depois vai ter que dar de volta. E aí nós vamos continuar tendo obras licitadas fraudulentamente, superfaturamento. Infelizmente não foi atacado. Mas nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir nunca. Um dia, se Deus quiser, os ideais da República, repito, liberdade, igualdade e participação. E os nossos ideais que foram levantados naquela época, virtude cívica, predomínio do espírito público e supremacia do interesse do povo, um dia, se Deus quiser, nós vamos comemorar que eles estão em pleno vigor nesse nosso país.